Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Jardim de Livros. Eu sou o Matheus e hoje vamos falar sobre o meu escritor preferido de romance, de literatura, que é o russo Fyodor Dostoiévski. E ele vai escrever este aqui, que vai ser o primeiro livro lançado por Dostoiévski, que é o Gente Pobre. Tem aqui uma edição da Príncipes. E esse aqui, como eu falei, é o primeiro livro dele. É um livro que ele está mais inexperiente, que ele ainda não tem, né, os trabalhos dele anteriores para ele poder ir melhorando e perceber onde que ele errou, o que pode melhorar. Então, esse aqui vai ser a primeira obra dele. E, na verdade, é um romance, né? Um romance, pode-se dizer assim, que é contado por meio de cartas. Né? Uma troca de cartas ali, como se alguém futuramente tivesse tido acesso a várias cartas, né? E fizesse ali uma montagem, ali, um apanhado geral ali de como essas pessoas se relacionavam. Né? Então, você tem todas essas cartas aqui expostas. E, e assim, eu acho, para mim, na minha percepção, esse aqui é o pior livro do Dostoiévski que eu já li. Então o livro é ruim, Matheus? Não. É porque o Dostoiévski é tão genial, tão bom, tão exímio, que quando ele deixa um pouquinho a desejar, esse aqui, por exemplo, já ficou, para mim, assim, no final da lista. Isso significa que o livro é ruim, Matheus? Não. O livro não é ruim, é só que ele é tão bom, ele tem um padrão lá tão no alto, que se eu perceber, assim, um errinho, alguma coisa assim que me desagradou, ele já conseguiu cair assim, mas não significa que o livro é ruim. Para a maioria dos livros atuais, para a maioria dos livros que você tem por aí, ele ainda é bom. Mas, de todos os escolhidos do Dostoiévski, esse aqui é o que eu menos gosto, mas tem que falar porque eu acho muito importante, até porque é a primeira obra dele, então ele escreveu isso até mais novo do que eu, acho que foi com 24 a 25, tô com 26, deve ter escrito assim um pouco mais jovem, um pouco mais garoto que eu. E, galera, não se esqueça de se inscrever, para continuar vendo essa resenha aí, se inscreva no canal, ative o sininho depois que você se inscrever e curtir, dá o like aí para você mostrar para a plataforma que você gosta das resenhas aqui, que você se sente bem neste canal, beleza? Como é que eu posso mostrar para o YouTube que eu gosto do seu canal, Matheus, que eu gosto da sua análise? Curtir e se inscrever no canal, beleza? Então é isso. Gente Pobre, Dostoiévski. Como eu disse, é contada por meio de cartas. Quem conta nessas quem se conversa, né? Quem dialoga nessas cartas aí? Bom, são correspondências de duas pessoas, que os nomes aqui realmente eu sempre me perco. É a Varvara Alexeyevna. Varvara, né? Vamos dizer assim, o primeiro nome é o mais fácil. E ela tem um parente, que o parente dele é o Makar Alexeyevich. Makar. Então tem a Varvara, chamo de Varvara, mas pode ser Várvara também, não sei como é que é a pronúncia, e o Makar. Mateus, qual é o parentesco deles? Eles são pai e filha? São irmãos? Então, o Dostoiévski não nos diz aqui. Isso fica muito implícito, fica inexistente assim o parentesco deles. Isso não é dito, não é abordado, não é mencionado em nenhum momento da trama. Mas o que eu pensei, o que eu levei em conta é que fossem tio e sobrinha. Tio e sobrinha. Porque pai e filho eu acho que não são, porque teria uma relação mais próxima, mais apegada ali, mais unida. E eu acho que também não são irmãos, não são primos, eu acho que são. Até porque ele é bem mais velho do que ela, isso deixa claro. Então acredito que seja aqui no caso um tio dela. E como o nome do livro diz, né? Gente pobre, eles são bem pobres, paupérrimos. E eles vivem numa região muito pobre da Rússia ali, onde vivem em um quarto. E às vezes eles têm que morar em lugares. É como se fossem os cortiços aqui que tinham antigamente, né? Morar em casas que cada cômodo ficava uma pessoa diferente, uma família. E às vezes numa mesma casa ali. São várias famílias ali morando e uma porta perto da outra. Né? Bem um cortiço mesmo. E esse Makar, ele morava lá, ele trabalhava pro Estado, né? Porque tinha muita empresa ali do Estado, mas ele não era assim tão beneficiado assim, não ganhava tão bem, ele não era tão, né, no alto da sociedade. Por quê? Porque ele fazia traduções, não são bem traduções, mas ele copiava registro, copiava documentos. Por exemplo, tinha um documento aqui, ele tinha que fazer 5 cópias, ele ia lá e copiava. E tem que ter uma atenção absurda, porque tu não pode errar ali, né? Se você errar, tem que fazer tudo de novo.
Era mais pra época. E aí ele trabalhava com isso, que rendia muito pouco, ele ganhava muito pouco. E ele vai ter essa pessoa aqui que ele se corresponde, que é o Bárbaro. E, bom, é notável de que eles têm uma relação familiar, e eu acredito que seja de sobrinho e sobrinho de sobrinha e tio. E aí eles vão trocar as palavras. Você percebe o que da parte dele? Que é mais a fundo aqui nesse livro. A parte dele, eu percebo, sinceramente, de que ele tem um amor por ela, do qual ele não pode declarar, do qual ele nem mesmo quer assumir. Mas assim, qualquer coisinha que ela seja um pouco mais romântica, ali, um pouco mais. Não romântica, né? Porque eu não acredito que em nenhum momento ela foi romântica com ele. Mas em algum momento ela foi mais doce ali, ele já se derretia todo. Ele já começava a falar floreando. Não, porque você é maravilhosa, porque você é isso, você não merece estar nesse mundo, porque você é um cristalzinho. E aí ele. Sabe, ele se perde todo. Quando ela fala qualquer coisinha, ele já fica, abraça ela de uma forma. E o que acontece? Ela já não trata ele da mesma forma. Ela já é um pouco mais fria. Ela trata ele assim com uma questão muito paternal mesmo, assim, muito, muito paternal. Ela trata ele assim como alguém mais velho, com respeito que tem para alguém mais velho, e como se fosse uma protegida. E aí eles vão conversando nas cartas, deixando claro de que como tem muitas pessoas vivendo em locais muito pequenos ali, e não tem muita privacidade, todo mundo sabe da vida de todo mundo, eles deixam claro que eles têm uma relação ali que não é bem vista pela sociedade ali onde eles estão. Porque o que aconteceu, isso não deixa claro. Mas eles têm uma relação ali que as pessoas ficam falando, e eles dizem nas cartas: ah, mas a fulana de tal disse que nos viu juntos naquele dia e começaram a falar, ficamos sendo falados aí na sociedade, aí, nas ruas, por aqui, por perto, então tá tendo muita fofoca. E aí ela tem uma criada, né, que é uma governanta ali, uma empregada, e ele também tem uma empregada. Por mais que eles sejam pobres, eles têm cada um tem uma empregada, que essas empregadas elas trocam as cartas entre eles. São elas que levam as cartas. Para eles não irem pessoalmente. A vergonha é tanta que eles não vão pessoalmente. Agora, o que aconteceu, se eles já tiveram alguma relação carnal, alguma coisa que faz com que isso seja meio proibido, meio impróprio, não sabemos. Mas eles vão trocando cartas. E o interessante é que durante a trama eles se encontram, eles vão sair juntos, vão em algum lugar, às escondidas, e você não fica sabendo, porque você só tem ali as cartas. Só o que Dostoiévski apresenta são as cartas. Então você vai ter ali relances do que pode ter acontecido nas cartas. Por exemplo, ontem foi maravilhoso, eu gostei quando você fez isso, 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 mas é bem pouco assim, não deixa mostrar bem a totalidade do que aconteceu, né? Pega fragmentos ali dos acontecimentos do que se passou no dia anterior. E às vezes ele manda 2, 3, 4 cartas, aí às vezes ela manda uma, entendeu? Ela manda sempre menos do que ele. E ela é uma pessoa assim que é muito muito frágil e depende muito dele. Então ela pede sempre dinheiro, às vezes ela pede no início, ela começa a pedir dinheiro para ele, pouco dinheiro até só para coisas simples, e ele vai dando dinheiro e ele sempre justifica: não, mas se eu pudesse eu dava mais, é que eu não posso agora no momento, mas tudo que eu tenho e posso dar tá aí. E depois ela até perde, mas ela fica ressentida, ela fica: não, mas eu fico com pena porque você ganha tão pouquinho, você não consegue pagar suas próprias coisas, sei que você tem dívidas aí. Ele: não, imagina, as minhas dívidas eu resolvo, o importante é você. E aí ela vai sempre prestando dinheiro pra ela, e ela sempre recebendo e se sentindo culpada por aquilo, né? E dizendo: não, mas você tem certeza que você não precisa, eu posso me virar aqui e tal, você fica com dinheiro. E ele tá devendo a senhoria, né, que é a dona lá do local onde ele vive. Ele tá devendo, mas ele tá emprestando dinheiro. O que acontece? A relação deles também tem algumas qualidades. Por exemplo, eles se presenteiam com livros, eles trocam livros entre eles. Mas ela, né, que presta para ele. Então ela vai lá e fala: lê esse livro aqui que eu achei interessante, eu gostei, achei que pode ser que você goste. E aí ele até gosta de livro, mas ele prefere que tem um amigo dele que faz a leitura coletiva, faz com o pessoal se une lá, os amigos, e esse cara lê ali, faz uma leitura de 3 horas, em que fica todo mundo se reúne lá para poder ouvir a história, né? E ele já não gosta muito de ler, mas ele até lê, mas ele prefere que alguém narre para ele. Aí ele fala: não, mas eu vou ler, mas é que eu não tive tempo, não sei quando que eu vou ter tempo. E ele manda livro para ela também, que ele acha interessante. Ele manda um livro de comédia. Ele falou assim: cara, eu percebi que você está muito triste, muito, muito deprimido e tal. Vou te mandar um livro aqui
de humor, com piadas, e aí ela vai receber lá. Então assim, você só percebe, você só entende a relação deles ali pelas cartas, pela perspectiva de cada um. Não tem um narrador, né, uma terceira pessoa ali que vai narrando o que aconteceu de forma imparcial, mas você tem ali a perspectiva de cada um, a forma como eles entendem ali. E eles não são diálogos assim rápidos, por exemplo. Oi, como você está? Tudo bem? O que você está fazendo? Tem novidade? Não é assim, porque como são cartas, eles têm que falar, mas hoje eu fui, aí fui no mercado, voltei, fui para casa, cochilei um pouco, depois saí para trabalhar. Então assim, você tem muita coisa, você tem 5, 6, até 10 páginas assim de carta de cada um para depois ver o que o outro vai falar. Aí o outro vem respondendo tudo que foi dito ali, ponto por ponto. Né? Então, assim, por isso que eu não acho ele tão bom quanto os outros, porque eu acho meio enfadonho. Simplesmente, eu admito que eu forcei um pouco para poder acabar esse livro. Eu forcei bastante para continuar lendo, porque eu queria acabar, sabe? Eu não admitia que eu não ia ler, que ia ter um livro do Dostoiévski que eu não ia ler. Eu falei, cara, eu vou ler esse livro. E aí eu forcei, mas eu forcei, cara, porque realmente é um pouco enfadonho. Não tem, assim, um diálogo rápido, sabe, bate pronto, você tem ali toda uma descrição de um dia, de uma semana ali, e depois o outro vai responder por outra carta. Então eu acho muito demorado, eu acho muito parado. Simplesmente não tem uma trama assim envolvente, não tem igual Crime e Castigo, você não tem alguma coisa interessante ali que te instigue ali, que te leve a, nossa, cara, agora eu preciso saber disso. Teve um momento ali, cara, que eu achei muito bom, de verdade. Teve um momento ali que eu achei muito bom, que ele tava vindo nessa direção aqui, eu tava, e aí depois ele fez isso aqui, vum. Eu falei, caraca. Só que durou tão pouco esse momento que depois ele caiu e continuou, e eu falei, pô, será que vai voltar naquilo? E não voltou. Que foi uma vez que ela falou assim, para você passar seu tempo aí, eu vou te mandar um caderno meu que eu escrevi, tipo um diário, em que eu conto um pouco sobre a minha vida. Ela enviou um caderno para ele, tipo um diário. E aí ele pegou lá e começou a ler. Ela falava da infância dela quando ela tinha 15 anos, em que ela ficou na casa de uma amiga do pai dela, se eu não me engano, morou com a mãe. A mãe trabalhava para essa moça que era rica e ela morava lá de graça porque estava com a mãe e estudava com a filha dessa mulher que era dona da casa, que era rica. E aí nessa casa tinha um quarto sobrando que ela alugava. E alugava com um cara que era um professor bem jovem. E ela tinha 15 anos, a filha da mulher da casa não especifica, mas deve ter acho que ela é um pouco mais velha né, do que a filha da dona a filha da dona da casa. Então ela deve ter uns 14 e a menina, a Varvara, tinha uns 15. E aí ela começa a contar a história da infância dela. E cara, ele faz isso de uma forma tão interessante, tão Dostoiévski, que vai vir posteriormente, né, que ainda vai surgir. Você começa a ter aquilo ali e você, cara, legal, ficou interessante. E, cara, é uma descrição bem legal, você entra naquela atmosfera. Se o livro fosse aquilo ali todo, naquele ambiente ali, naqueles acontecimentos ali, cara, ia ser maravilhoso. E eu falei, cara, agora eu tô gostando, cara, tá legal. Só que depois ele acaba de ler o caderno, a narrativa acaba, aí volta pras cartas, entendeu? Então, assim, é muito interessante que ela conta da infância dela, que ela ficava lá, que a mãe dela trabalhava de servente. E aí ela morava lá e tal, de graça. E aí tinha um professor que morava também lá e pagava o aluguel, morava um inquilino lá. E aí ele dava aula para elas, e como forma de pagamento, ele pagava ela dando a moça, a mulher, dona da casa, dando aula para a filha dela e para a filha da empregada dela. Só que elas eram muito traquinas, elas eram muito agitadas, faziam muita besteira, pregavam peça, começavam a rir, debochar dele, a dizer que ele é meio estranho, que ele andava meio estranho. E aí, sabe, aquela coisa de criança, de você perceber alguma coisa ali fora do normal e brincar com aquilo, zoar aquilo, achar graça naquilo, perturbar completamente. E ele ficava revoltado, às vezes batia a porta e tal, não. E aí teve um dia que ela começou, acho que se não me engano, ele chorou, quase chorou, falando, não acredito, por que vocês são assim? Por que vocês fazem isso? E ela, como era um pouquinho mais velha que a outra, ela realmente ficou sentida. Ela caiu na consciência dela ali e falou, cara, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Eu não acredito que eu sou um monstro, que eu tô fazendo alguém chorar. Então eu tenho que parar com isso. Eu já sou uma moça e tal, e não posso fazer alguém sofrer. Por que eu tô fazendo isso? Essa coisa é de criança, já sou uma moça e tal. Começa a ter esses pensamentos. E aí ela fica com pena dele. Quando ela fica com pena dele, ela começa a se aproximar dele ali,
ter uma identificação com ele e ela passa a gostar, acabar gostando dele, mas não, claro que não é um amor ainda específico, ainda concreto, mas é uma coisa assim de admiração que ainda os adolescentes da cidade ainda não têm ideia ali mais ou menos, e acha que admiração pode ser amor, e ela começa a gostar dele, e aí ela quer provar pra ele que ela gosta dele, e tem um dia que ele sai e ele tem muitos livros na prateleira lá. Todo o dinheiro que ele ganha, né, dando aula pra fora, ele gasta com livro, ele compra livros. E aí ela fala assim, um dia ele sai e ela fala assim, vou entrar no quarto dele e vou ler todos os livros que eu conseguir para poder impressioná-lo, pra poder conversar com ele de igual para igual e ele gostar de mim. Aí ela começa a pegar os livros para ler, só que cada livro mais complicado que o outro, né? Ela tem 15 anos, e ela sem querer deixa cair um livro, cai o outro, derruba a estante toda, derruba bastante, ela, caraca, e agora? Quando ela vai pra trás, ele tá chegando. E aí ele fica possesso com ela. E aí depois tem uma relação bem bonita aqui, no caso, a mãe dela, que é a empregada, começa a passar mal, fica acamada, ter febre. E aí ela fica do lado da mãe o tempo todo e ele também fica querendo saber como é que a mãe tá e também como ela tá se sentindo. E ele vai e empresta um livro pra ela, fala, lê esse livro aqui e tal. E eles têm uma relação amistosa ali. E aí, e ela gosta tanto dele que ela se junta com o pai dele para poder comprar uma coleção de livros que ele gostava. Ela junta o dinheiro dela com o dinheiro do pai dele. Eles dão juntos uma coleção de livros para ele e tal, para presentear, uma coisa que sai por parte dela. Não, quero presenteá-lo, quero ver ele feliz. E aí vai rolar e depois de um tempo ele falece, chega a falecer e aí acaba a narrativa. E cara, eu achei isso tão interessante, tão profundo, tão legal assim, e acabou de uma forma, tipo, acabou o caderno, acabou, vamos voltar para as cartas. Então, para mim voltou aquela narrativa maçante. Eu falei, cara, isso dava um livro maravilhoso, cara, isso dava um livro perfeito. E não se estendeu muito nisso, mas então, no final você vai ter ali, né, a relação dos dois e tal, sempre contando por meio assim, de intermédio da empregada de um, e no final ela vai conhecer um camarada em que ela vai casar com esse camarada. E aí eu não sei a interpretação que cada um tem, né? Se ele. O Macar, se ele gostava realmente dela, como em relação assim, de homem e mulher, ou se ele só tinha uma proteção por ela, uma forma de blindar ela ali, de proteger ela do mundo, porque ela era, sabe, frágil, mas eu acho que ele tinha um amor por ela, porque pela forma que ele escrevia de forma muito carinhosa, que levava a crer que talvez fosse só carinho ali, mas sabe, ele ficava tão reforçando, botando elogios nela, você é maravilhosa, você é isso, você não, que em alguns momentos eu pensei, cara, ele tá com intenções assim, né, de relacionamento. Então ele ficou meio chateado quando ela conseguiu casar com um camarada e foi ter uma vida lá com ele. E ele queria que ela continuasse mandando mensagens para eles e foi assim que aconteceu a separação deles. E é isso. Esse é o Gente Pobre, um livro bem curtinho, como vocês podem perceber aqui. Não é muito grande, então dá para vocês lerem aqui, cara. Eu vou dizer que no máximo uns 2 dias. Uns 2 dias dá para vocês lerem esse livro aqui. Como eu falei, para mim foi o do Dostoiévski o menos melhor, vamos dizer assim, né? O menos melhor. Então, se vocês quiserem partir por esse aqui, que é o primeiro livro dele. Então, assim, dá de César o que é de César e vamos ser justos. É o primeiro livro, ele ainda não se identificava, não tinha um estilo próprio ali, estava começando, então ele era muito novo. Então vamos deixar, né? Não vamos julgar aqui, fazer julgamentos, até porque o Dostoiévski, para mim ninguém pode falar mal dele, porque eu vou entrar numa discussão com essa pessoa. Mas é isso, galera. Gente Pobre Dostoiévski aí. Espero que tenha gostado da análise, espero que tenha gostado da resenha. E contem aí nos comentários o que você acha que era o pensamento do Macar com a Varvara. Se ele gostava dela como um amante ou só como protetor. Conte aí. E também lembrando que tem aquela questão dos vizinhos ficarem preocupados, não é... Aí falando deles como se eles tivessem tido uma relação meio estranha para o tipo de parentesco, porque eles ficavam sendo falados ali, não podiam nem se encontrar à luz do dia, então isso já dá algum indício, né? Então comente aí qual é a relação deles e também qual é o grau de parentesco deles, né? Eu acredito que o meu, como eu falei, ela seja sobrinha, ele tio, mas não fica explícito, então comenta aí embaixo, beleza? E é isso, galera, curta o vídeo aí para poder ajudar, para poder fazer com que a plataforma entenda que vocês gostaram do vídeo e se inscreva no canal
para receberem os conteúdos toda vez que eu lançar, e ative o sininho para que vocês sejam avisados e recebam a notificação, beleza? Então é isso, eu fico muito feliz por terem assistido até aqui, por terem me dado essa atenção. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Fui!